Existe algo muito interessante em Light Yagami porque, diferente de muitos personagens que começam claramente maus, Light inicialmente parece apenas um jovem extremamente inteligente e revoltado com a podridão do mundo ao redor dele. E honestamente, isso talvez seja o que torna Death Note tão desconfortável de assistir depois de adulto, porque no começo muita gente entende o raciocínio dele. O mundo realmente parece injusto em vários momentos. Pessoas ruins frequentemente escapam de consequências, criminosos continuam destruindo vidas e instituições muitas vezes parecem lentas, corruptas ou incapazes de proteger quem deveria proteger. Só que a história de Light nunca foi realmente sobre justiça. Foi sobre ego. E talvez seja justamente isso que transforme a trajetória dele em algo tão perigoso e tão humano ao mesmo tempo. Porque corrupção moral raramente começa com alguém dizendo quero me tornar monstruoso. Normalmente começa com uma pessoa convencida de que suas intenções justificam qualquer coisa dali em diante. Light parece exatamente isso. Um jovem brilhante que aos poucos passa a acreditar que inteligência acima da média automaticamente transforma suas decisões em algo moralmente superior. E honestamente, o mundo moderno produz muita gente assim. Pessoas que confundem capacidade intelectual com maturidade moral. Só porque alguém é inteligente, estratégico ou possui raciocínio avançado, isso não significa automaticamente que aquela pessoa desenvolveu sabedoria emocional, humildade ou senso saudável de limite. Na verdade, algumas das pessoas mais perigosas da história eram extremamente inteligentes. E talvez seja exatamente aí que Light Yagami se torna tão fascinante. Porque ele não parece descontrolado no começo. Não parece impulsivo, violento ou emocionalmente instável. Pelo contrário, ele parece extremamente racional. E isso torna tudo mais assustador. O problema é que inteligência sem humildade frequentemente produz um tipo específico de arrogância. A sensação de que você começou a enxergar o mundo melhor do que todos os outros. Light desenvolve isso rapidamente. No começo ele parece querer eliminar criminosos. Depois começa a eliminar obstáculos. Depois começa a eliminar qualquer pessoa que ameace sua posição. E talvez essa seja uma das partes mais brilhantes de Death Note, porque a mudança dele não acontece de uma vez. Ela acontece gradualmente. Pequenas concessões morais vão sendo feitas até o momento em que o próprio personagem já não percebe mais o quanto se afastou da ideia original que dizia defender. E honestamente, isso acontece bastante na vida real. Talvez não em níveis tão extremos, claro, mas seres humanos possuem uma capacidade assustadora de justificar as próprias atitudes quando acreditam que estão do lado certo da história. Pessoas começam mentindo pequenas coisas para atingir objetivos importantes, manipulando situações necessárias, passando por cima dos outros por uma causa maior, até o momento em que já não conseguem mais perceber a diferença entre princípio e conveniência. Light transmite exatamente essa deterioração. E talvez o mais interessante seja perceber como o poder altera completamente a mente dele. Existe uma frase muito famosa dizendo que poder não corrompe necessariamente, apenas revela quem a pessoa realmente é. Honestamente, acho isso incompleto. O poder também transforma. Principalmente quando alguém começa a viver tempo demais sem limites, sem oposição real e sem consequências imediatas para as próprias decisões. O ser humano não lida bem com sensação de superioridade absoluta. E Light começa lentamente a desenvolver exatamente isso, complexo de Deus. Talvez essa seja uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com qualquer pessoa. O momento em que ela deixa de enxergar outros seres humanos como indivíduos complexos e começa a enxergá-los apenas como peças inferiores dentro da própria visão de mundo. E honestamente, isso não acontece apenas com personagens fictícios. Acontece com políticos, empresários, líderes religiosos, celebridades e até pessoas comuns em pequenas escalas. Quanto mais alguém acredita estar intelectualmente acima dos outros, maior o risco de começar a tratar os outros como moralmente inferiores também. Light vai se isolando emocionalmente conforme ganha poder. Isso é importante, porque homens consumidos pelo próprio ego frequentemente perdem capacidade de conexão humana real. Aos poucos tudo vira estratégia, manipulação e controle. E talvez seja exatamente por isso que Light parece cada vez mais vazio conforme a história avança. O garoto inteligente do início lentamente desaparece e dá lugar a alguém obcecado não mais por justiça, mas pela própria necessidade de continuar sendo admirado como figura superior. Isso me faz pensar muito sobre como o ego intelectual pode destruir uma pessoa de maneira silenciosa. Hoje existe quase uma idolatria da inteligência fria. Muita gente acredita que ser racional significa automaticamente ser melhor do que pessoas emocionais,
sensíveis ou empáticas. Só que inteligência sem senso moral saudável frequentemente produz indivíduos brilhantes e emocionalmente perigosos. Porque o homem sábio normalmente continua duvidando de si mesmo. Já o homem dominado pelo ego começa a acreditar que suas próprias ideias se tornaram absolutas. Light para de questionar a si mesmo muito cedo. E talvez seja exatamente aí que ele se perde completamente. Não no momento em que encontra o Death Note, mas no momento em que passa a acreditar que ninguém mais possui autoridade moral suficiente para julgá-lo. A partir dali, ele já não age como alguém tentando melhorar o mundo. Age como alguém tentando se colocar acima dele. Talvez seja exatamente isso que torne Light Yagami um personagem tão desconfortável e tão brilhante ao mesmo tempo. Porque no fundo a história dele funciona quase como um aviso sobre algo muito humano. Quando inteligência, ego e poder começam a crescer juntos sem humildade suficiente para equilibrar tudo isso, até alguém aparentemente racional pode lentamente se transformar na própria coisa que dizia combater.